Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito. Compartilhe, dá seu like e vamos fazer comentários, fazer perguntas e por que não? Estamos aqui em mais um estudo. Como é bom nós termos êxito naquilo que fazemos, como é bom nós sermos recompensados e reconhecidos, não é verdade? No caso espiritual é melhor ainda, mas o melhor não é aqui nesta terra. Vamos ver logo após a vinheta. Sabemos que Deus tem preparado promessas, Deus tem preparado recompensas para cada um de nós. Vamos ao tema de hoje e o nosso tema é promessas a quem vencer. Valeu a pena lutar. Nosso texto base está em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, que diz assim: combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É interessante que Paulo está escrevendo a Timóteo e Paulo está convicto que ele tem coroa preparada. Vencedor não é aquela pessoa que desiste, ao contrário, o vencedor ele insiste, ele persiste, ele vai até o fim. Paulo ele escreveu a Timóteo quando ele estava preso lá em Roma, sabendo o que ocorreria com o físico dele e espiritualmente também. São as duas cartas que ele escreve antes da sua partida. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 6, diz assim: o momento da minha partida se aproxima. Paulo sabia que estava perto dele ir morar com Jesus e por que não dizer assim? Timóteo era filho na fé. Paulo, ele ensinava Timóteo. Paulo era como se Timóteo fosse o discípulo dele. 1 Timóteo 1, 2 e 18. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo ele tinha um amor muito grande por Timóteo. Paulo ele tinha uma afinidade com Timóteo, tanto que Timóteo ele não desamparou Paulo no finalzinho da vida dele. Vamos ver, Timóteo, filho muito amado de Paulo, não é filho na carne, mas é filho na fé. 2 Timóteo 1 e 2, diz assim: a Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo também ele sabia que dele ele não tinha nada para oferecer. Mas quando fala graça, que é o favor que não merecemos, misericórdia, que é a compaixão e paz, que é tudo que o homem precisa, mas não era proveniente de Paulo, era proveniente de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas Paulo também, ele exortava Timóteo, ele ensinava, ele corrigia também. 1 Timóteo 6 e 12 está assim: combata a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna, para a qual fostes convocado, tendo já realizado boa confissão de muitas testemunhas. É interessante, combata a boa batalha da fé. Mais tarde nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. O que Paulo dizia para Timóteo é: Timóteo, não desista. Guarda o teu bom tesouro. Timóteo, persevere, não importa como seja a tua luta, mas não desista. 2 Timóteo 1 e 14. Guarda o bom tesouro. Que lindo, né? Com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. É justamente isso. Nós também temos o Espírito Santo habitando em nós. Guarda a tua fé. Guarda o teu amor para com o Senhor. Não troca, não negocia a tua salvação, não desista, ao contrário, né? Seja perseverante. E ainda Paulo fala, nós temos a ajuda do Espírito Santo conosco. Glória a Deus por isso. E sabe o mais interessante? Paulo fala assim: Timóteo, evita o que não vai edificar a tua vida. 1 Timóteo 6 e 20.
Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Então Paulo fala assim, olha, não vai se enroscar, porque o bom soldado que milita, ele não se embaraça com os negócios dessa vida não, Timóteo. Ao contrário, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Nós temos uma função, o Senhor Jesus nos prepara para o quê? Para que falamos da palavra dele, para que possamos, como um bom soldado, militar aqui nesta guerra. E não é guerra errada, nossa guerra, lembra? É contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. E nós temos a função, como bom soldado, representamos o nosso general, que é Cristo. E nós temos que levar a palavra, nós temos que falar da palavra, como a Bíblia fala, a tempo ou fora de tempo, eu tenho que falar, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu e não é você, é o Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo 1:6 fala assim, por este motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Como é interessante, sabe o que é reavivar o dom de Deus que há em ti? É assim, estimule, você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você, desperta o dom de Deus que há em você, atice o dom de Deus que há em você. Sabe por quê? Porque você precisa disso para você combater o bom combate. Reavivar, então, é justamente isso, estimula o que Deus tem entregue para você. Não abandone, não se desespere, mas ao contrário, como bom soldado, vamos batalhar, que a guerra não é nossa, mas o Senhor peleja por nós. 2 Timóteo 2,14, olha que tremendo. Continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, quando você estiver falando da minha palavra, não se envolva em discussões acerca de teorias vazias. Existem tantos teólogos, existe tantas falas a respeito da própria palavra de Deus, mas o conselho de Paulo a Timóteo é tremendo. Não se envolva com discussões. Ao contrário, sabe por quê? Porque isso não vai te produzir nada de bom. Serve somente para perverter aqueles que estão ouvindo. É interessante que Paulo fala assim, olha, Paulo, um homem de muito conhecimento da Torá, da lei de Deus, ele falava assim, olha, os rudimentos deste mundo, aquelas coisas que eu aprendi, de nada vai servir. O que eu preciso é da palavra viva, o que eu preciso é da palavra verdadeira. Palavra verdadeira, a graça de Deus que me foi confiada. Este é o bom depósito. Você tem o privilégio de ter esse bom depósito dentro de você. Só que não é para você pegar e ficar só para você. Ao contrário, é quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo, combata. E eu falo para você, combata. A nossa guerra é com o nosso general na frente e ele nos fez mais que vencedores. Quem eram os inimigos de Timóteo para Paulo trazer essa preocupação? Paulo sabia onde Timóteo estava, com quem ele estava conversando, o que estava acontecendo com ele. Como o Timóteo, ele era um jovem, ele não era uma pessoa já mais adiantada. Ao contrário, os adversários dele eram judaizantes. Quem eram judaizantes? Os judaizantes eram aqueles homens que defendiam a lei de Deus, mas eles viviam presos, eles não olhavam para a graça de Jesus. Eles eram muito resistentes. Olha, eles eram até cruéis, porque eles pegavam assim, marcavam em cima. Mas Paulo, ele trouxe a memória de Timóteo, que Timóteo, assim como eu e como você, nós temos o Espírito Santo. E ele fala assim, Timóteo, você tem que confiar no poder de Deus, você precisa se animar. Não era fácil, mas o Senhor, através do Espírito Santo, estava com ele
Paulo mostrou para Timóteo que não é a idade que ele tem, né, no caso Timóteo, que era importante. O que era importante na vida dele, para ele ser um obreiro de Deus, para ele ser um servo do Senhor, para ele defender a palavra, era o dom de Deus que já estava dentro dele. É o Espírito Santo que está tudo o que nós precisamos. Ainda Paulo fala assim, olha, o dom de Deus que habita em você é que vai fazer a tua vida ser frutífera. É o que vai te tornar capaz de pregar o evangelho e de viver o evangelho. Não adianta somente eu pregar, eu tenho que viver a tempo e fora de tempo. Não importa se eu estou sendo vista ou se eu não estou sendo vista. Eu tenho que viver a palavra. Até mesmo, sabe por quê? E se o Senhor Jesus voltar? E daí? Qual vai ser a cara que você vai ficar? Né? A gente não quer ficar, nós queremos subir, então nós temos que viver o evangelho. Ainda Paulo fala assim, ó, pregue a palavra, Timóteo. Timóteo, não tenha medo daqueles que vão te afrontar, daqueles que vão ser opositores a você. Simplesmente você tem o dom de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Pregue a palavra. 2 Timóteo 4:2. É tremendo você estudar, Timóteo. Pregue a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Tem pessoas que elas querem abrir a cabeça do outro e colocar dentro, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Paulo fala assim, encoraja, repreende, aconselha com toda a paciência. Nunca se esqueça que quem faz, quem convence, é o Espírito Santo. E Paulo fala assim ainda para Timóteo. Timóteo, fortalece-te na graça. 2 Timóteo 2:1. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Vamos ver Efésios 6:10? Efésios, eu vou citar, que fala assim, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está querendo mostrar a Timóteo, seja vencedor. Mas para você ser vencedor, você tem os conselhos para você ouvir para que você consiga resistir os seus opositores. Ainda Paulo fala assim, Timóteo, principalmente, apresenta-te a Deus aprovado, não reprovado, aprovado. 2 Timóteo 2,14. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Uma condição para você ser aprovada ou aprovado é você conhecer a palavra de Deus. Não somente de ouvir falar, mas é de você conhecer e praticar. Nós estamos com um tema, nós estamos correndo para a vitória. Lá na frente tem coisas que nós vamos ver reservadas para aquele que é vencedor. E uma atitude muito importante que Paulo tomou, que não fazia ele desistir, e ele nos mostra, é muito importante você deixar o passado para trás. Passado passou, eu sempre comento, quem vive de passado é museu. Quando nós olhamos para o passado é para aprendermos com os nossos erros. Mas, tirando isso, olha o que Paulo nos ensina. Eu acho tremendo, Filipenses 3, verso 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas eu tomo a seguinte atitude. Preste atenção na atitude. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Glória a Deus. Como é importante, porque se tem uma arma que Satanás ele faz desde o princípio, é acorrentar as pessoas ao passado. E Paulo ele toma essa atitude. Eu decidi. Passado ficou para trás. Sabe por quê? Paulo ainda, ele era julgado por quem ele foi. Você sabia, Paulo, ele era a pessoa antes de ser salvo por Jesus, de até mesmo mandar matar os cristãos. Então, Paulo falou assim, esqueça das coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo. Isto é uma atitude. Paulo fala assim,
eu tomei a seguinte atitude: isto é necessário. Saia da escravidão do passado e viva uma nova vida linda com Cristo Jesus. Precisamos nos dedicar e nos esforçar para vencermos. Aí é interessante que eu quero trazer Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 15. Olha o que Pedro fala. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior. O que eu fiz no passado eu ganhei muitas almas para Jesus, passou também. Eu preciso continuar, eu estou numa batalha. E ele fala assim, cada vez maior tem que ser a sua dedicação, pois se agirdes deste modo, jamais abandonareis a fé. Eu acho tremendo aí Pedro falando pra gente, porque nós temos coroas, nós temos algo a mais que nós vamos ver daqui a pouco, mas eu preciso me dedicar ao que eu vivo hoje. O passado passou, hoje é o que é importante. Segundo Pedro 3,14. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Diante de quem? Diante de Deus, diante de Jesus. Lembra do conselho de Paulo? Esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É justamente isto, para que sejamos encontrados em plena paz. Porque se eu vivo no passado, eu vivo atormentado, eu vivo com sentimento de culpa. Então, pegue esses dois conselhos, esforça-te, porque você tem tudo. Porque você tem esse tudo, se chama Espírito Santo, e você vai vencer. Vamos ver o que está preparado para nós como recompensa? Recompensa a quem vencer. É interessante, Apocalipse capítulo 2, verso 7, que diz assim, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha a primeira coisa que vem, ao que vencer. E eu te convido, decida ser vencedor. Porque se você decidir ser vencedor, você vai ter o foco e você vai se esforçar como a palavra de Deus nos ensina. A árvore da vida é justamente o símbolo da vida eterna. Tem mais coisas aí. Ao que vencer. Apocalipse 2:11, que diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não sofrer o dano da segunda morte é justamente nunca mais. Ou seja, definitivamente você vai ter comunhão com teu Deus. Vamos ao terceiro, Apocalipse 2:17. Olha que diz, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Maná escondido. Quando a gente fala de maná, dá aquela sensação, provisão de Deus, numa questão de alimentação. João 4:32, olha o que diz. Mas ele lhes disse, tenho um alimento para comer que vós não conheceis. É o próprio Jesus falando, eu tenho um alimento, eu tenho algo guardado para vocês, ao que vencer. E a história da pedra branca é interessante, né? Nós sabemos, para mim é muito claro, a minha rocha é Cristo. Mas tem historiador, tem teólogo que fala que pedra branca simboliza a inocência. Sabe, você não vai mais estar preocupado com as coisas deste mundo, com pessoas que maquinam mal. Você não vai precisar se preocupar, sabe por quê? Porque nós vamos estar para sempre escondido em Cristo. E um novo nome? Eu não sei qual vai ser meu nome, mas de uma coisa eu sei, eu quero Jesus. E eu sempre falo para o Senhor, vamos nos esforçar, porque tem coisa que depende da gente. Isaías 62, verso 2. Eis que as nações contemplarão a sua justiça e todos os reis e governantes da terra a sua glória. Tu, ó Israel, será chamada por um novo nome que a própria boca de Yahvé te conferirá. Aqui a gente vê
né? Ah, tá dizendo respeito a Israel, mas a Bíblia fala que nós teremos um novo nome. Mas também é o que vem de ser, sabe o que vai ter? Poder sobre as nações, vara de ferro e a estrela da manhã. Apocalipse 2, de 26 a 28. E é o que vencer? E guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vara de ferro, símbolo de poder, estrela da manhã, a presença eterna do próprio Jesus conosco. Nós vamos partilhar da glória do Senhor. Apocalipse 22 e 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar esse testemunho em relação às igrejas. Eu, Jesus falando, sou a raiz e o prometido descendente de Davi. Glória a Deus, e a brilhante estrela da manhã. Já pensou você partilhar da glória de Jesus? Não é pouca coisa não, ao que vencer. Ao que vencer, a Bíblia fala vestes brancas, nunca mais vai pecar, vai se contaminar. Apocalipse 3 e 5, vale ou não vale a pena a gente se esforçar aqui? Vamos lá? Apocalipse 3 e 5, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Fez eu lembrar do sonho que uma pessoa me contou, que ela falava, Jesus, eu venci. E é justamente isso, ao que vencer. Vai ser coluna no templo de Deus. Coluna não fala que é sustentação, é um pilar. Tem pessoas que pensam assim, eu vou ficar assim, imóvel lá na casa de Deus. Não, tá falando que vai ser sustentação, que o Senhor vai te usar de forma diferente do evangelho que a gente anuncia aqui. Selo de propriedade de Deus. Apocalipse 3 e 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, na Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Vale a pena, sabe? Tem mais, não acabou não. Eu dar-lhe-ei que se assente comigo em meu trono, ou seja, você vai reinar comigo. Diz o próprio Jesus, Apocalipse 3 e 21, ao que vencer, e considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, disse Jesus, e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós vamos reinar com Cristo. É muito importante você não desistir, tá difícil, mas pensa no que Deus tem preparado para você. Nós começamos o estudo com a certeza de vitória de Paulo e alguns conselhos que ele deu a Timóteo, estimulando justamente isso, a perseverar na fé. E eu quero trazer para concluir por que Paulo falava isso, segundo Timóteo 2 e 12. Se sofrermos, porque a gente sofre, né? A vida não é do jeito que a gente quer, a gente sofre. Mas olha o que Paulo diz a Timóteo. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Olha que impressionante, João nos fala que a fé que temos é a mola propulsora que vence o mundo. É importante, você tem o Espírito Santo em você, você tem a fé. E vamos ver João, 1 João 5, 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Você tem o Espírito de Deus, você já aceitou Jesus, o Espírito Santo habita em você, você nasceu em Deus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Paulo, ele fala do combate dele, o bom combate. Sabe qual era o bom combate de Paulo? Paulo, ele tinha conflitos com o pecado, ele tinha conflitos com o mundo, com a carne, com o diabo, principados, potestades, perseguições, naufrágios, açoites, falsos ensinos, com a hipocrisia.
das pessoas. Paulo constantemente tinha que estar se defendendo e até mesmo teve uma vez que ele teve que sair escondido num cesto descendo a muralha porque queriam matar ele. E sabe por que queriam matar ele? Por causa do evangelho. E Paulo fala assim, lembra, combati o bom combate, terminei a carreira. Ou seja, olha Timóteo, eu estou indo até o fim. Estou mostrando para você a minha perseverança. E aí ele fala, terminei a carreira, preservei a fé. Ele manteve a fé. Ele foi fiel ao Senhor até o fim. Aí, Paulo ainda fala assim, ó, e a coroa da justiça me está reservado. Mas tem 5 coroas, vamos ver cada uma? Primeiro, a coroa da justiça. Aquele que é fiel até o fim e ama a vinda do Senhor. Está reservado a coroa da justiça. Mas tem a coroa incorruptível, ou seja, a coroa dos vencedores, que é daquele que prega o evangelho, que é dedicado, que faz tudo assim para preservar a noiva de Cristo, para alimentar a noiva de Cristo, que não se importa com tudo o que acontece, que nem Paulo, não é? Você viu quantas dificuldades, quantas oposições, quantas coisas até na carne ele passou, mas ele perseverou até o fim e ele não mudou a palavra de Deus por causa das pessoas. Ele foi até o fim. Coroa incorruptível, ou a coroa dos vencedores. Mas tem também a coroa da vida. A coroa da vida é para aquele que suporta com perseverança a aprovação e é aprovado, que não desistiu. E a coroa da glória é a quem pastoreia com dedicação, aquele que está cuidando da noiva de Cristo, das ovelhas que Cristo colocou para ele, sabe que não é dele, sabe que é do Senhor. E tudo que ele faz para as ovelhas, ele está sabendo que ele está fazendo para o Senhor. Imagina maltratar, imagina discriminar. Então, é a coroa da glória. Mais uma coroa para a gente encerrar. É a coroa da alegria. Sabe de quem que é? Aqueles que gostam de ganhar almas para Jesus, porque não é fácil. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele está sempre nos estimulando através da palavra dele a não desistirmos, ao contrário, persevere até o fim, porque coisas tremendas o Senhor tem para você reservado naquele dia. O Senhor nos abençoa aqui, mas o Senhor tem bênçãos sobrenaturais, tremendas, naquele dia que é o Senhor que vai nos entregar. Que o Senhor Jesus nos ajude a perseverarmos até o fim, pois a recompensa, como o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 2:9, para a gente concluir. Mas, como está escrito, você quer saber o que é? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você lembra do título? Vale a pena perseverar. Por quê? Porque lá no fim você vai ser recompensado. Lá no fim vai ser coisas eternas. E você vai ver, você vai poder falar: eu venci, porque o Espírito Santo me ajudou. Promessas a você que venceu. Vale a pena lutar. Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar? Fique com Deus.